né, o economista, bacharel e mestre, né, em economia. Eu falei, vou te convidar antes de você assumir um cargo aí de secretário da Fazenda, ministro, depois você não vai querer vir, não. Então vem pra cá, Benito, salva de palmas aí pro nosso convidado. Eu gostaria de começar agradecendo, viu, Tiago, pelo convite, por estar aqui na Algartec, dizer que é uma imensa satisfação poder estar aqui hoje na Algar, que é uma empresa que leva Uberlândia para o Brasil e para o mundo, né? Então, quando nós estamos aí viajando por São Paulo, por algum lugar desse Brasil aí que é enorme, nós sempre encontramos o logotipo da Algar em algum lugar, né? E isso, para nós que somos de Uberlândia, que é um motivo de enorme satisfação, de enorme orgulho de sermos dessa terra. Eu gostaria de agradecer ainda a todos vocês que estão aqui com essa atenção, debruçados sobre esse tema, que é um tema contemporâneo, é um tema que não só afeta a vida de todos vocês, mas de todos nós, aliás, mas também é um tema que tem tomado os noticiários com cada vez mais intensidade, com os noticiários da manhã, os noticiários da noite, todos vocês têm acompanhado isso. Mas eu gostaria de agradecer vocês principalmente por ter contribuído com os alimentos não perecíveis, né? Porque se é bem verdade, como disse aqui o Cristiano, que 2017, o final de 2017 e o ano de 2018 significam um ano de recuperação da economia, é bem verdade que essa recuperação ela chega primeiro para uns do que para outros. E no país nós temos muita gente ainda que necessita de ajuda, muita gente que está numa situação de extrema vulnerabilidade, passando realmente necessidades básicas, e é o nosso dever, enquanto, no meu caso principalmente, enquanto uma pessoa que se debruça diariamente sobre os temas de desenvolvimento do país, tentar fazer alguma coisa, ainda que no meu pequeno microcosmos, para poder contribuir com essas pessoas que estão em uma situação mais difícil do que a nossa. Então eu gostaria, né, de agradecer enormemente e aplaudi-los pela iniciativa de ter trazido e ter contribuído com essa quantidade relevante de alimentos. Eu gostaria de começar dizendo que, para mim, é um enorme desafio. Tem algum ex-aluno na plateia aqui, algum aluno? Se tiver, também não vai falar, né? Mas para mim é um enorme desafio estar falando para um público jovem, predominantemente mais jovem, um público que, assim como eu, acreditem se quiser, é um público de menos de 30 anos de idade. Por quê? As medidas que são tomadas hoje, em grande medida, vão influenciar a nossa condição de emprego, de renda e, consequentemente, de bem-estar nos próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos. E por isso eu gostaria de começar essa nossa conversa perguntando a vocês onde e como vocês gostariam de estar daqui 30 anos. Essa é uma questão que se coloca e que muitas das vezes nós, pela juventude, né, que nos é característica, nós não nos debruçamos como ela, pelo menos da forma como nós deveríamos, com a devida preocupação que nós deveríamos ter com relação a isso. Então, façam essa reflexão. Evidentemente que não precisam me contar, né, quais são os sonhos de vocês para daqui 20 ou 30 anos, mas façam essa reflexão e comecem a avaliar se vocês individualmente estão construindo aquilo que vocês serão aos 50, 60, 70 anos, né? As pesquisas em medicina recente dizem que quem não morrer até 2040 não morre mais, né? Porque nós estamos vivendo cada vez mais, né? As estatísticas de longevidade, elas apontam para cada vez mais. Então a nossa expectativa de vida ao nascer hoje é 75 anos, provavelmente na próxima década será 80, 90 e assim por diante, com o avanço da medicina, etc. Eu
Gostaria de dizer também que para mim é um enorme desafio estar aqui falando de economia depois do espetáculo que foi dado aqui pelos dois, né? Chegar falando de crise, de emprego, né? depois de tanta brincadeira e de tanto bom humor, né? Acaba sendo um desafio adicional. Mas eu prometo a vocês que eu irei me esforçar. Eu tinha preparado aqui algumas lâminas de slide, né? Daqui a pouquinho essas lâminas estarão colocadas aqui. Mas, a princípio, o que nós precisamos pensar a respeito de economia brasileira primeiro, foi dito aqui, né, o ano de 2016 foi frisado, etc. O Brasil passou por uma enorme crise. Então a primeira questão que nós temos que nos perguntar é: o que é a crise? Se eu perguntasse para a plateia agora e selecionasse alguém aleatoriamente para responder essa questão, o que é a crise? Vocês estariam prontos para dar essa resposta de bate-pronto? Dificilmente, né? Nós ouvimos cotidianamente, nós temos ouvido cotidianamente a palavra crise nos nossos noticiários, na imprensa, o professor Benito, quando vai à televisão, quando vai nos seus artigos de jornal escrito, fala sobre crise, mas nós não sabemos o que é crise. A segunda pergunta que se coloca, evidentemente, é: a quem a crise afeta? Existe aquele ditado dos mais antigos que dizem que na crise, enquanto choram, os outros vendem lenço, né? E vocês já cansaram de ouvir. Isso é para denotar para vocês que a crise ela atinge de forma muito heterogênea as camadas sociais e os setores produtivos, né? E é bastante razoável que nós saibamos que, por exemplo, o setor automobilístico sofreu mais, por exemplo, do que o setor bancário. Vocês concordam? Então, e algumas camadas, alguns setores de emprego também sofreram mais do que outros. Evidentemente que trabalhadores com maior grau de especialização, eles estão mais protegidos do desemprego do que trabalhadores com menos especialização. Então isso são questões que precisam ser colocadas, porque a crise ela afeta diferentemente cada um. A terceira questão que é importante dizer para vocês dada que nós temos uma crise, que nós tivemos uma crise nos últimos 3 anos, e daqui a pouco eu pretendo convencê-los aos senhores com dados de que essa crise de fato existiu, primeiro, qual a magnitude dessa crise em intensidade, e segundo, qual a intensidade dessa crise em duração, em trimestres, em anos, etc. Isso é importante de ser colocado também, porque existem ciclos que são pouco intensos e curtos. Existem ciclos econômicos que são longos e bastante intensos em magnitude. Então é importante colocar isso. A terceira questão que nós precisamos colocar é o seguinte: nós estamos de fato em uma recuperação? E aí o que vocês acham? Sim, não? Não precisam ter vergonha, não, podem falar. Sim? Nós estamos em uma recuperação. Então, se nós estamos em uma recuperação, se os senhores estão me convencendo que nós estamos em uma recuperação, mas outras duas questões se colocam. Primeiro, a intensidade dessa recuperação, e segundo, se essa recuperação será sustentável. Eu quero dizer, viu, Tiago, que é bastante oportuno foros de discussão como esse, e principalmente com pessoas jovens, no momento em que nós estamos nos aproximando de eleições. Nós teremos eleições, como bem dito aqui, para deputado estadual, para deputado federal. Nós teremos eleições para 2 vagas no Senado. Esse ano serão trocados 2/3 do Senado. O mandato de senador é de 8 anos. Nós temos eleição para governador de estado, né? E no momento que eu converso com vocês aqui, por exemplo, o estado de Minas Gerais passa por uma séria crise financeira, né? E que nos atinge, evidentemente. E nós teremos eleição para presidente da República. Eu não tenho condições, aliás, eu quero dizer para vocês, eu não dou palestras sobre economia.
Certamente, se vocês estiverem interessados em uma palestra de economia, existem profissionais que podem fazer com a qualidade que eu jamais seria capaz de fazer. O que eu venho propor aqui são provocações intelectuais, são questões propositivas, inclusive. Trarei aqui alguns números, alguns dados polêmicos, dos quais vocês não precisam concordar comigo, evidentemente, mas eu quero instigá-los a pensar minimamente o desenvolvimento do país. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui, com relação à crise, a primeira coisa é defini-la. A crise é uma fase do ciclo econômico. Se existe uma coisa que toda a literatura de fronteira do conhecimento na economia ela se debruça a fazer, é que as economias capitalistas, as economias forjadas através da instituição da propriedade privada, tem o passador? As economias forjadas com base na instituição da propriedade privada, elas se comportam em ciclos. E os ciclos econômicos, eles são compostos por duas fases. Muito obrigado. Eles são compostos por duas fases. A fase expansiva, onde há uma grande tendência ao crescimento econômico, e a fase recessiva, ou depressiva, quando essa fase recessiva é bastante aguda. Então, as evidências nos mostram que a crise econômica, ela de fato existiu, Nós tivemos uma fase de baixa expansão, aliás, de expansão negativa da atividade econômica, e essa fase nós veremos agora, ela é bastante aguda. Esse gráfico aqui, eu gosto muito de usá-lo, porque ele mostra a economia brasileira no intervalo de 117 anos. É lógico que o dado de 2017 ele ainda não foi, ele é uma estimativa, o IBGE vai soltar em maio, mas já temos algumas estimativas bastante confiáveis, o número será próximo disso que nós estamos dizendo aqui. Então, para sair da mesquinhez desse discurso, esse governo fez mais, aquele governo fez menos, então nós estamos aqui trazendo, plotamos um gráfico aqui com 117 anos do comportamento do PIB da economia brasileira. Lembra que eu perguntei para vocês como vocês querem estar daqui 30, 40, 50 anos? Essa discussão para nós faz todo sentido, porque em grande medida nós não podemos mais, nós não temos capacidade mais para enfrentar períodos de crise tão aguda como o final do gráfico aqui, o triênio 2014, 2015 e 2016. Os dados desse gráfico, para mim, que sou estudioso do tema, eles estão dizendo basicamente duas coisas. No Brasil, nós estamos enfrentando duas crises de origem econômica, de natureza econômica. A primeira crise é uma crise de curto prazo, que nós conseguimos ver aqui no triênio 2014-2016. Acho que isso fica bastante claro aqui, que as taxas de crescimento negativa da economia brasileira foram bastante acentuadas. Nem a crise de 29 foi algo tão agressivo, em termos de perda da capacidade da economia, de forma agregada, criar valor. Tivemos alguma coisa parecida aqui no começo dos anos 80, período do governo João Figueiredo, ministro da Fazenda Delfim Neto. Tivemos aqui o plano Collor, aquela enorme agressão de confisco de poupanças, aquele plano heterodoxo de estabilização que não deu resultado nenhum, que apenas agravou a crise e aprofundou a recessão. E finalmente o período Dilma-Manteiga. Essa é a nossa crise de curto prazo. Esse final do gráfico aqui é a nossa crise de curto prazo. Percebam, entretanto, senhores, que desde 1980 nós estamos tendo consecutivas crises de curto prazo em intervalos cada vez menores de tempo. Esses ciclos econômicos recessivos, depressivos até, eles estão se repetindo com maior frequência. E com isso eu chamo a atenção de vocês para a existência de uma crise de longo prazo. Talvez não esteja dando para ser visto daí, mas existe uma linha vermelha aqui cruzando as barras do gráfico. Isso é uma trend que mostra a tendência do gráfico.
E eu quero que vocês percebam que a partir dos anos 80, a nossa média de crescimento econômico foi sensivelmente menor em relação aos 50, 60 anos anteriores. De forma que nós tivemos na economia brasileira um fenômeno bastante curioso. Entre 1930 e 1979, o Brasil cresceu em média a uma taxa de 6,5% ao ano. O Brasil já foi a China, gente. Se vocês acompanham o noticiário dizendo que a China hoje cresce a 6%, a 7%, antes da crise crescia a 10%, a 12%, o Brasil já teve os seus dias de glória, pelo menos em se tratando de crescimento econômico. O fato é que desde 1980 até 2017, a depender do número de 2017, a nossa média de crescimento econômico foi de ridículos 2,1%. Quer dizer que houve uma redução da nossa capacidade média de crescer para 1/3 do que era. E aqui nós temos evidências muito claras de uma crise de longo prazo da economia brasileira. Mais grave do que isso, se nós pegarmos exclusivamente a década em curso, a partir de 2011 até 2017, essa média de crescimento anual está em menos 0,17%. Então, estamos diante de uma década perdida em termos de crescimento econômico. Pelo menos é isso que esse gráfico está nos contando. Isso significa basicamente o seguinte: isso significa que ao final de 2017, o Brasil terá, nós brasileiros teremos, uma renda per capita muito parecida com a que tínhamos em 2007, antes da crise do subprime. Então percebam que há algo estruturalmente patológico em uma economia que perdeu a sua capacidade de crescer e que vem perdendo cada vez mais. E sobre isso nós vamos conversar um pouquinho mais. Eu sou professor de economia, não poderia me furtar de trazer um pouquinho de literatura para vocês aqui. Vou começar interpretando a nossa crise de longo prazo. E volto na sequência falando da nossa crise de curto prazo e encerro com algumas propostas polêmicas, mas que podem instigá-los a pensar. O trabalho mais clássico sobre os fatores que determinam o crescimento e, portanto, o desenvolvimento de longo prazo dos países é um trabalho de Robert Solon, que é um prêmio Nobel de Economia. Esse trabalho foi publicado em 1956. E ele diz que o desenvolvimento de longo prazo da economia ele depende de 3 fatores. O primeiro fator é o fator trabalho, e o fator trabalho não depende da política macroeconômica. O segundo fator, o primeiro fator trabalho, mas depende da demografia. Depende da capacidade dos países de colocar pessoas em idade de trabalhar na sua economia. Então depende de aspectos populacionais, demográficos. O segundo fator é o capital, que tem a ver com a quantidade de investimentos que essa economia é capaz de fazer. E esse investimento, em última instância, por questões meramente técnicas sobre as quais eu não me debruçarei aqui, eles dependem da poupança doméstica. Ou seja, eles dependem da nossa capacidade de economizar, aplicar essas economias nossas no mercado financeiro e reverter isso em investimentos via mercado de capitais, via bolsa de valores, em investimentos na economia real. E o terceiro fator tem exatamente a ver com a produtividade, que vocês já ouviram falar, essa palavra já foi dita aqui hoje pelas pessoas que me antecederam. A produtividade é um dos fatores que determinam o crescimento de longo prazo das economias. E o que é a produtividade? Se eu perguntasse isso para vocês, o que vocês me diriam? O que seria dito? O que vocês acreditam que seja a tal produtividade? O gerente de vocês, o Tiago, eu tenho certeza que sempre pede maior produtividade, maior eficiência. E o que ele está pedindo quando ele pede isso? O Cristiano, que antecedeu o Tiago, pede a mesma coisa. O que é a produtividade? Ele está te colocando na fogueira, hein?
Pode ficar tranquilo, aqui eu não vou dar nota. Aqui eu não vou dar nota, não vou corrigir a prova, pode ficar tranquilo. Eu posso melhorar. Ele deu um conceito que diz que é o momento que as pessoas estão produzindo alguma coisa, elas não estão ociosas. Eu posso melhorar um pouquinho a sua definição? Eu diria que produtividade é a capacidade de se fazer mais, entregar mais produtos na saída, com menos recursos na entrada. Eu acho que a produtividade, como eu pretendo convencê-los daqui a pouco, é a capacidade de fazer mais com menos. Isso não só no setor público, mas também no setor privado. O emprego eficiente dos nossos recursos, eles levarão a uma maior produtividade. Como eu quero convencê-los de que nós não temos problemas demográficos, pelo menos até o presente momento, teremos a partir das próximas décadas, mas entre 1980, a década de 80 e a década atual, a nossa população entre 15 e 60 anos, e que portanto está apta a trabalhar, ela cresceu. Na verdade, ela praticamente dobrou de valor. Nós tínhamos 55 milhões de brasileiros entre 15 e 60 anos em 1986, e hoje nós temos 110 milhões de brasileiros. Essa é a população economicamente ativa no Brasil. Então não dá para atribuir a nossa crise de longo prazo, a infeliz capacidade de crescer pouco do Brasil, ao fator demográfico ou ao fator trabalho. Mas eu vou provocá-los mais ainda. A nossa taxa de investimentos também cresceu. A nossa taxa de formação bruta de capital fixo também cresceu a partir dos anos 80 em relação ao que era nos anos anteriores. Tivemos aqui algumas quedas aqui no final, na passagem dos anos 90 para os anos 2000, mas a média é sensivelmente maior ao que era no período anterior. E isso precisa ser levado em conta. Então os investimentos ocorreram e não foram eles os responsáveis pela nossa baixa capacidade de crescimento. Diante disso, sobra para nós o fenômeno curioso da produtividade. Essa é a produtividade agregada dos fatores. Isso aqui está em percentual, em taxa de crescimento. Não é 200%, é 2%. O sistema que eu uso para fazer slides não me permite colocar vírgula. Então vocês me perdoem, mas para que o gráfico ficasse bonitinho dessa forma, eu tive que utilizar essa métrica aqui. Então nós tínhamos uma produtividade que crescia em média em 1986 a 2% ao ano. Essa taxa foi gradualmente caindo, essa taxa de crescimento da produtividade foi gradualmente caindo. Em 2012 ela era 1,25% ao ano de crescimento da produtividade. O que está por... Então, portanto, nós podemos concluir que se não é trabalho e não são os investimentos, o que determinou a nossa baixa capacidade de investimento a partir dos anos 80 foi a redução gradual da taxa de crescimento da produtividade da economia brasileira como um todo, não só dos trabalhadores, mas dos trabalhadores, do estoque de capital em máquinas, empregados, etc., que nos deu uma curva de crescimento da produtividade com esse formato. E o que está por trás dessa redução da nossa taxa de crescimento da produtividade? E aí nós temos uma longa discussão que deveria ser enfrentada na eleição, no processo eleitoral deste ano. Nós temos questões de cunho regulatório. Não se justifica que no Brasil se demore para conseguir uma patente de uma inovação em um prazo que pode demorar de 3 a 4 vezes mais do que no resto do mundo, né? Isso é uma anomalia muito grande, o que ocorre no Brasil, um desincentivo à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento por entes privados. A nossa economia é certamente uma das mais fechadas do mundo. Se vocês observarem quem são as grandes economias mundiais em termos de PIB, o maior PIB mundial
é o PIB da zona do euro. E é o terceiro país em volume de comércio com o resto do mundo. A segunda economia mundial é dos Estados Unidos, que é o segundo colocado em termos de comércio exterior com o resto do mundo. Eles importam muito e exportam muito de outros países. A terceira economia mundial é a China, e é a primeira em termos de comércio internacional com o resto do mundo. E aí você me pergunta, e o Brasil onde que está? O Brasil é a nona economia mundial, é o nono PIB mundial, e aonde nós estamos em termos de comércio internacional? Nós estamos em 25º lugar. Nós temos uma economia enormemente fechada. Outras economias como Índia, Coreia, economias até menores do que a nossa, têm uma maior participação do volume de comércio com o resto do mundo em relação a nós. Mas nós temos outras agendas, uma agenda ligada à eliminação da pobreza e das desigualdades. O Brasil é sim um país enormemente desigual, e nós não queremos vir aqui com esse discurso de Facebook, dizendo que tem que acabar com política pública, que toda política pública é ruim. O Estado tem um papel ligado aqui na redução da pobreza e da desigualdade, e isso precisa ser levado em conta. Temos ainda uma agenda ligada à educação. Eu vou voltar a esse tema da educação no final da palestra, onde eu vou trazer um dado curioso para vocês. Mas nós vamos avançar. Então nós identificamos aqui a nossa causa principal da nossa crise de longo prazo, que é a incapacidade do Brasil crescer a taxas razoavelmente altas, como outros países jovens, de demografia predominantemente jovem, estão crescendo. México, China, Índia, África do Sul. Temos, portanto, então, que nos debruçar agora sobre a crise de curto prazo da economia brasileira. E sobre ela, eu escrevi dezenas e dezenas de artigos, e vou trazer aqui uma opinião, que é a opinião talvez majoritária entre o debate acadêmico e o debate político sobre a nossa crise, que a causa da nossa crise de curto prazo, que permitiu que o Brasil tivesse taxas negativas de crescimento por 12 trimestres consecutivos, no triênio anterior, 2014-2016, ela é de cunho puramente fiscal. Ele é um problema de política fiscal. Como? O governo é obrigado a aumentar os seus gastos ano a ano por força de lei. E quando ele ele aumenta os seus gastos ano a ano por força de lei, como ele faz para se financiar? Um pouquinho maior, um pouquinho mais alto, falou certo. Aumento de impostos. Se ele precisa aumentar impostos, toda vez que o governo aumenta impostos, isso significa transferência de renda do setor privado, seja ele famílias, seja ele firmas. Se quem paga é o consumidor ou o produtor, isso é outra discussão, mas é uma transferência de renda do setor privado para o setor público. E uma vez que esse dinheiro chega no setor público, ele vai ser gasto. Como o governo ele aumenta os seus gastos ano a ano, ele precisa também então aumentar os seus impostos. E a nossa carga tributária saiu de 1991, ela era 21% do PIB, hoje ela é 35% do PIB, o que é muito alto para países de renda média. É uma taxa, é um nível de carga tributária excessivamente alta, e significa que, em média, nós brasileiros pagamos 35% da nossa renda, de tudo que nós ganhamos, para o governo. Se for escalonar isso por nível de renda, os mais pobres pagam até mais do que os mais ricos. Eu não vou entrar, isso é uma palestra à parte. Depois eu volto e dou essa palestra para os meninos. Mas chega um momento que a população passa a não comportar mais, a não aguentar mais pagar impostos. Vocês concordam ou discordam dessa? Eu acho que é bastante intuitivo. Chega um momento que a carga tributária ela se torna tamanha que se torna inviável continuar pagando. As pessoas vão para a informalidade, as pessoas vão, enfim, buscar para sonegação, buscar formas de escapar dos impostos. E dado que o gasto público continua crescendo, o que o governo faz?
ele pode aumentar impostos, mas a arrecadação não aumenta. Chega um momento que você aumenta a alíquota, a arrecadação cai porque as pessoas vão para a informalidade. O governo vai se endividar. E aqui, se tiver algum investidor aqui, no final quiser alguma consultoria de investimento, eu ajudo, não tem problema nenhum. Uma das formas de endividamento do governo é através da emissão de títulos, um título específico ao Tesouro Direto, que vocês constantemente já ouviram falar sobre isso. Então, o governo emite títulos de dívida, pagando uma taxa de juros que vocês já ouviram falar. Ela se chama Selic. Existem outras taxas de juros que são pagas também, depende do título que o governo emite, mas a que vocês mais conhecem é a Selic, e o governo então se endivida para poder gastar. Qual que é o problema? Você se endivida esse ano, se endivida no próximo, se endivida no próximo e continua aumentando o gasto, o seu credor vai começar a falar o que para você? Olha, você vai quebrar, você não vai dar conta. Você está gastando demais e está gastando mal. Então, para te financiar, eu vou cobrar taxas de juros cada vez maiores. Não por acaso, gente, a nossa taxa básica de juros no Brasil, ela é sensivelmente mais alta do que acontece no mundo todo. É a taxa de juros básica mais alta do mundo. Hoje está em 6,75%, mas a média histórica dela é acima de 10%. A segunda colocada, que é a Turquia, possui taxas bastante menores do que essa, muito menores do que essa. Nós criamos no Brasil um ciclo perverso de que o governo gasta muito, o governo gasta mal, o governo é obrigado a aumentar os seus gastos por força de lei, e sendo obrigado a aumentar os seus gastos por força de lei, ele o fará se financiando, seja por dívida pública, seja por aumento de impostos. E 2014 flagrou para nós uma situação limite, da qual não se consegue mais expandir gasto público por via de aumento de impostos e não se consegue mais expandir gasto público por via de expansão de dívida, porque a nossa dívida chegará ao final desse ano entre 85% a 90% do PIB, e nesse ponto países de renda média, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, use a terminologia que quiser, eles quebram. A dívida pública da China é 30% do PIB, a dívida pública da Índia é alguma coisa próxima disso, e a nossa dívida pública é aproximadamente 3 vezes mais do que a média dos demais emergentes. Apenas para que vocês tenham uma ideia, o nosso gasto público, ele cresceu a uma taxa média de 9% ao ano desde 1991. Enquanto o PIB, o Produto Interno Bruto da economia, cresceu a taxa média de 2,5%. Isso flagra um problema que em algum momento vai estourar. Se o meu gasto cresce quase 9% ao ano, e as minhas receitas, elas crescem em função do que eu produzo, em função da produção interna, que é o PIB, que pode aqui, para um PIB de 2,5%, nós podemos ter um crescimento médio de receita aqui entre 5% e 6%, o meu caixa vai estourar. E não por acaso nós chegamos nessa situação. Além da trajetória da nossa dívida pública, não é 90% ali, é 9%, vou ressaltar de novo, que faltou a vírgula ali por causa do sistema. Além da questão do gasto público, da trajetória de crescimento do gasto público, nós temos um problema de composição do gasto público. O governo brasileiro, além de gastar muito, ele gasta mal. Ele gasta predominantemente com gasto de custeio da máquina pública, que tem a ver com esse primeiro gráfico aqui. E é o gasto que cresce, pelo menos desde 2013 aqui são os gastos. O que é o custeio da máquina pública? É o pagamento de pessoal, são os gastos principalmente com previdência, é o gasto que mais pesa, enfim, são gastos com saúde, com defesa, com a manutenção de serviços públicos básicos da população, enquanto ele corta gastos com investimentos públicos. Esse gráfico aqui mostra as despesas discricionárias, que é um nome que nós damos aqui para nos denotar investimento público, que era 4% do PIB, um pouco mais do que 4% do PIB antes da crise,
e está diminuindo aqui nós temos até 2016, 2017 ainda não está fechado, mas alguma coisa próximo de 3,7, 3,8 aqui. Enquanto as despesas obrigatórias saíram aqui de 13% e fecharão esse ano certamente acima de 16%. Quer dizer, o investimento público, ele é um vetor importante para determinar a capacidade de crescimento da economia. Se nós somos obrigados a sacrificar investimentos em função de gastos de custeio, evidentemente que essa economia vai ter problemas de crescimento realmente. E aqui, apenas para ilustrar o que eu disse, é o comportamento da nossa dívida pública. Aqui nós temos até 2017 também valores estimados. Mas a nossa dívida pública saiu de 2014 de algo próximo de 50% do PIB e avançou para algo próximo de 90% do PIB aqui, de 80% do PIB aqui em 2017. Avançará para 90% dado o ritmo de crescimento das despesas do setor público, avançará para 90% até o começo de 2019. Então nós teremos algumas turbulências, viu, Tiago? Não vou vir aqui dourar a pílula para vocês, não. Nós teremos turbulências logo mais. Nós superamos a crise, a recuperação veio realmente, mas não se iludam. O cenário econômico futuro, ele é bastante incerto, ele apresentará bastante dificuldades. E aí estamos diante de algumas ideias para solucionar o problema. Aqui eu já começo a me encaminhar para o final da apresentação. A primeira ideia que se coloca, certamente vocês vão ouvir a Luciana Genro falando sobre isso no debate eleitoral, é dar o calote nas dívidas públicas, porque afinal de contas a culpa são dos banqueiros gananciosos. Eu não quero acreditar que os banqueiros brasileiros são mais gananciosos do que os banqueiros do resto do mundo. Eu acho que isso não faz sentido, que a culpa seja dos nossos bancos de nós termos taxas de juros tão mais elevadas do que a Europa, os Estados Unidos, a própria América Latina. Não tem nada que se compare. Então vamos dar calote na dívida pública. Vocês acham que essa é ou não é uma alternativa viável? Qual a opinião de vocês? Um pouquinho mais alto. O professor está ficando velhinho, ele está ficando com dificuldade de ouvir, vocês podem falar um pouquinho mais alto. Por que não é uma alternativa viável? Ela não é uma alternativa viável porque a nossa dívida pública, ela, em grande medida, somos nós que portamos ela. Quando você compra lá o seu tesouro direto, quando você compra lá o seu título público, a sua carteira de investimento, quando você entra num fundo de previdência, você é um funcionário do Banco do Brasil, da Caixa, da Petrobras, da Vale, você tem a Previ, os fundos de previdência que aplicam esses títulos públicos e te pagam a remuneração por isso. Se você investe em fundos de investimentos multimercados, se você investe em fundos de investimento de renda fixa, como BTG Pactual, como fundos do Bradesco, do Itaú, você está investindo no fundo aqui em títulos públicos. Ou quando você tem ali alguma aplicação no banco, atrelada a títulos públicos também, você está investindo na dívida pública. Você está emprestando para o governo gastar muito e gastar mal. Então a nossa dívida pública ela não é externa, como algumas pessoas gostam de dizer. Apenas 14% da nossa dívida pública está na mão de estrangeiros, enquanto os 86% restantes estão nas mãos nossas, que temos ali a nossa poupança aplicada no sistema financeiro. E não é uma discussão de banco, se o banqueiro é ganancioso, se o banqueiro... Por favor, vamos qualificar esse debate. Os bancos participam muito pouco aqui no total da dívida pública. Não é verdade que a culpa seja sempre dos bancos. É muito mais fácil você estabelecer um inimigo a qual precisa ser combatido no debate retórico e no debate político do que enfrentar as questões de fato. E essa é a minha grande preocupação para o futuro do Brasil. E eu quero aqui alimentar uma esperança, e eu espero que não seja uma esperança tola nem insensata, de acreditar que nós seremos capazes de construir pontos de convergência mínimos para uma agenda de reformas a respeito do Brasil, a respeito do nosso desenvolvimento. Que nós seremos capazes, pelo menos nós que participamos do debate público sobre essas questões, de nos afastar de rotulagens destituídas de significado, cujo único
objetivo é estimular algumas militâncias em certos foros de audiência, com a consequência terrível de criar formas estereotipadas de não pensar. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Você criar formas dogmáticas de não pensar a sociedade, estabelecendo sempre inimigos imaginários, estabelecendo sempre, a culpa é sempre do outro, é dos Estados Unidos que explora, são dos banqueiros que são gananciosos, é do Estado que exerce mal a sua política pública. Hoje nós chegamos nesse limite de gente que é contra a política pública no Brasil, né? Em vez de meramente fazer as contas e ver se a política pública é boa ou é ruim, eles radicalizam o argumento e é contra tudo que é estatal, que também não é o que nós queremos. Se a nossa dívida pública é alta, a nossa taxa de juros, ela evidentemente será também alta. Esse gráfico aqui, eu mostro para vocês meramente o seguinte: a linha amarela é a taxa Selic, da qual o governo financia uma parte dos seus títulos, os seus títulos pré-fixados, e a linha em verde mostra uma taxa implícita de juros, do qual o governo financia uma outra parte de seus títulos. Então, dado que o governo gasta muito, e dado que o governo gasta mal, ele emite títulos pelo Tesouro, propondo pagar Selic. Se ele baixa a Selic, se ele baixa a taxa de juros de uma forma autoritária, de uma forma na caneta, se ele tenta reduzir a taxa de juros na caneta, o mercado não vai pagar esse preço. O governo vai colocar esse título, o mercado financeiro não vai comprar esse título, o governo recoloca esse título na forma de uma operação compromissada do Banco Central, normalmente com prazo menor e com uma taxa de juros maior, que isso mostra o nosso custo implícito da dívida pública, ou a nossa taxa implícita de juros, que chegou aqui nas vésperas do impeachment a 30% ao ano, né? Enquanto a nossa Selic estava em 14%, o nosso custo implícito da dívida pública ele estava em 30% ao ano, que é por onde o governo rola, o Banco Central rola uma parte da dívida pública aqui. Essa diferença entre o custo implícito e a taxa Selic mostra o artificialismo da nossa política monetária. Isso mostra que quando o governo tenta baixar a taxa de juros na marra, isso acaba não funcionando, porque o mercado não vai rolar esse título, não vai comprar esse título, pagará uma taxa de juros, o governo será obrigado a pagar uma taxa de juros maior via expansão do balanço dos bancos centrais, que é uma forma de financiamento implícita do Tesouro. Aqui apenas a título de curiosidade, porque isso vai aparecer na eleição, gente. Aliás, isso já está aparecendo agora. Alguns economistas defendem que não, o nosso problema fiscal ele é juros, que nós gastamos muito mais com previdência do que com juros, por exemplo. E aí já confundem dois conceitos, né? O conceito de gasto primário e o conceito de gasto nominal, que é o gasto financeiro do governo. Mas apenas um pequeníssimo parêntese para que vocês entendam. A discussão sobre para onde vai a taxa de juros, ela é absolutamente secundária do ponto de vista do crescimento da dívida pública. Porque a taxa Selic, ela vai remunerar apenas uma parte dos títulos públicos, que são os pré-fixados. Nós temos ainda títulos atrelados à inflação, ou seja, se você abaixar a taxa de juros e a inflação voltar a crescer, que a nossa taxa de juros é um instrumento de controle inflacionário que o Banco Central usa. A inflação vai crescer, o impacto fiscal vai permanecer sobre a dívida pública. E nós temos ainda as taxas pós-fixadas, aqui as taxas flutuantes, onde nós temos ali as operações compromissadas, por exemplo. Alguma coisa muito pouco em títulos atrelados em câmbio, né? Isso nós não temos. E aí qual que é o problema? Se você não consegue mais aumentar impostos, e se você não consegue mais criar dívida pública através de emissão de títulos públicos, sua dívida chegará a 90% do PIB, o Banco Central tem um incentivo ou de decretar uma moratória, o governo virar para o mercado doméstico e falar que não vai pagar. Eu espero que essa irresponsabilidade não ocorra, eu espero que os erros do passado sirvam para afastar esse fantasma agora, ou então nós vamos monetizar essa dívida. Nós vamos colocar o Banco Central para imprimir dinheiro e pagar esse título público.
Ok, você paga esse título público, mas a qual custo? O custo de uma inflação cada vez mais crescente. E aí eu quero fazer uma pergunta para os senhores. Quem está reclamando do preço do combustível? Todo mundo. Todo mundo. Agora falaram, ó, já estão perdendo a atividade. A inflação, gente, é uma cesta de produtos com mais de 300 itens. Imaginem se todos os 300 itens da inflação sofressem reajuste de preços constantes, como ocorreu com a gasolina no ano passado. Imagina o que ia acontecer com o seu salário, com o nosso salário. Eu também sou assalariado. Nós íamos comprar cada vez menos. Então nós iríamos financiar o governo de uma forma indireta, através do imposto inflacionário. Porque inflação significa transferência de renda dos mais pobres, principalmente trabalhadores informais, trabalhadores de até 2 salários mínimos, pequenas empresas em mercados concorrenciais, para o governo, transferência de renda desses agentes para o governo, para empresas monopolizadas, cartéis e etc., e para o setor financeiro, e para os próprios bancos. Então, esse é o grande risco que atinge a economia brasileira a partir do ano que vem. A nossa taxa de juros está bastante baixa, chegou em 6,75%, mas a nossa inflação está bastante baixa, mas se nós continuarmos aumentando gastos públicos de forma sem critério, uma trajetória insustentável, acima do PIB sobretudo, nós seremos obrigados a monetizar esse gasto, imprimir dinheiro para pagar esse rombo, e isso vai aparecer para vocês na gôndola do supermercado, né? Para falar uma linguagem que talvez vocês possam entender do que a linguagem mais técnica. Esse é o grande risco. Só que a nossa taxa de inflação, vocês vão se lembrar de 2015, quando ela foi de quase 11%, né? 10,67%, desde então ela vem caindo. E aí você me pergunta, professor, por que ela vem caindo se o governo continua gastando e se a taxa Selic caiu também nesse período? Por que a inflação, em vez de aumentar, ela não abaixou? Basicamente por 2 coisas. Primeiro, impeachment. O impeachment criou nos agentes a percepção que a política macroeconômica ia mudar como mudou de sentido. Segundo, a aprovação da PEC do teto dos gastos públicos, no qual o governo se comprometeu em equilibrar o seu orçamento em 20 anos. Então o mercado ele deu esse voto de confiança para o governo brasileiro. O governo institucionalizou o ajuste fiscal, quer dizer, o Temer vai sair, o próximo presidente que assumir terá que respeitar o limite de gastos públicos, que é a inflação do ano anterior. Então os agentes criam expectativas com relação ao futuro. A saída da crise de curto prazo, se a saída da crise de longo prazo é o aumento da produtividade, a saída da crise de curto prazo é a correção dos déficits públicos, e aqui vem algumas propostas. A primeira delas, gente, é a reforma da Previdência. E sobre ela eu gostaria de olhar para vocês, que eu estou aqui diante de um público predominantemente de idade com menos de 30 anos. Se a Previdência não for reformada hoje, provavelmente nós não teremos acesso à Previdência na nossa vez de aposentar. Existe uma questão que precisa ser colocada, porque a Previdência Social você não paga para se aposentar. Você paga hoje para o aposentado de hoje ter acesso ao benefício. É um regime de solidariedade geracional. Na nossa vez de aposentar, o imposto será cobrado de quem estiver trabalhando. Qual que é o problema? Como eu mostrei para vocês, dentro de 20 anos, só a população com mais de 60 anos no Brasil vai crescer. Isso significa que vai sobrar muito pouca gente contribuindo na nossa pirâmide demográfica e muita gente recebendo. Pelas regras atuais, o sistema entra em colapso. Não é possível manter, pelas regras atuais, o sistema de previdência. Mas esse não é um problema que se coloca para daqui 20, 30 anos mais. Esse é um problema que já se coloca para 2020, para 2019, para 2030. De forma que a retirada da reforma da Previdência da pauta legislativa na semana que passou foi uma
enorme irresponsabilidade do atual governo e do atual Congresso, que é cúmplice nas decisões. Então você vai postergar essa reforma terá que ser feita logo no começo do próximo governo e virá com a dosagem de ajustes previdenciários muito maior. Some-se a isso que nós temos no Brasil uma previdência que custa... isso aqui é carga tributária, eu já falei sobre isso. Uma previdência que custa muito parecida com os regimes previdenciários dos países europeus que já envelheceram. Se no Brasil nós vamos ter 30% da nossa população em idade de se aposentar apenas em 2035, 2040, na França, no Japão, nos Estados Unidos, isso já ocorre. Nos Estados Unidos menos um pouco, mas na França, na Alemanha, na Itália, isso já ocorre. Então o Brasil gasta, sendo um país jovem, a mesma porcentagem do PIB do que países europeus que já envelheceram. Bom, não há nada, como eu provarei para os senhores nos slides seguintes, de gasto social nisso, né? Há muito pouco de política social nisso. Há aqui sim uma enorme teia de privilégios, e o primeiro privilégio que se coloca é a nossa idade média de aposentadoria no regime CLT. O Brasil tem 4 regimes de previdência. É o regime geral, voltado a trabalhadores como nós da CLT, o regime próprio, voltado para o serviço público. Eu já termino, já está terminando. Mas já passou? Eu não falei nem 10 minutos. O regime de estados e municípios, ainda fica perdendo tempo fazendo gracinha, né? Aí não vai dar tempo. E o regime complementar, que é o regime de previdência privada. Esse é o Brasil na média de idade para aposentadoria, que é a média de requerência de aposentadorias. Em média, um brasileiro se aposenta aos 58 anos, um brasileiro CLT, enquanto no México isso se dá aos 72, no Chile isso se dá aos 69, na Suíça isso se dá aos 65. Na média de todos esses países aqui, nós temos 64 anos e meio de aposentadorias, enquanto o Brasil, em média, se aposenta aos 58 anos. Professor, mas a nossa expectativa de vida é menor no Brasil em relação a eles. Alto lá. A expectativa de vida que interessa para nós no debate de previdência não é a expectativa de vida ao nascer, que é influenciada pela mortalidade infantil, sobretudo na região nordeste. Você já deve ter visto esse cálculo, isso já deve ter chegado para vocês em algum grupo de WhatsApp. A expectativa de vida que interessa para a discussão de previdência é a expectativa de vida ao se completar 60 anos. E aqui não há grandes diferenças entre o que acontece no Brasil e o que acontece no resto do mundo. Portanto, uma pessoa que se aposenta aos 58 anos, provavelmente ela vai viver até os 85, até os 86, à custa da Previdência. E é por isso que a conta não está fechando, é por isso que nós fecharemos esse ano com 270 bilhões de déficit da Previdência. Eu posso garantir que são próximo a isso, né? O número ainda não está fechado. Houve o relatório, né, da CPI do Senado, mas aquilo dá uma palestra à parte também. O relatório torturou um pouco os números e disse que não havia déficit na Previdência. É muito difícil você trapacear com finanças públicas, porque isso tudo é auditado por tribunais de contas, isso tudo tem imprensa que se debruça sobre isso, os relatórios são publicados pelos canais eletrônicos. Então tudo isso aqui você tem acesso aos dados. Além de tudo, nós nos aposentamos cedo e nós nos aposentamos com um percentual do que nós ganhávamos na ativa muito elevado. Esse índice aqui chama-se taxa de reposição. E ele mostra basicamente quantos por cento do nosso salário nós vamos receber quando nós aposentamos. No Brasil, em média, um brasileiro aposenta recebendo 76% do que ele ganhava antes da aposentadoria. No resto do mundo, essa média é de 56%, na média dos países europeus, que já têm, inclusive, regimes generosos de previdência. Então, assim, gente, a questão da previdência não é uma questão de si,
é uma questão de quando, né? E foi uma responsabilidade ter tirado isso da pauta, e isso estará na pauta dos próximos governos, não apenas do governo seguinte. Questões demográficas importam, eu disse isso para vocês, dentro de algum tempo teremos 30% da nossa população em idade de aposentar. Algumas transferências a empresas também podem ser consideradas problemas fiscais que nós construímos ao longo de todos esses anos. Questões como o Simples, o Fundo Rural, ontem até estava em outra cidade debatendo isso, são desonerações dadas a certas empresas que custam um orçamento, né? E aí nós vamos criando um sistema tributário cada vez mais complexo. Nós vamos ter que estudar, redimensionar o BNDES, né? O BNDES, esses daqui são subsídios às empresas, né? Que chegaram a custar 2% do PIB em 2014 e 2015. Né? Você gastar 2%, isso é a bolsa empresário, que algumas pessoas chamam. Dinheiro do tesouro emprestado ali, ou desonerado, na forma de folha de pagamento, na forma de IPI, né? Quem não aproveitou o IPI do carro zero, o IPI do eletrodoméstico, dos materiais de construção, para poder ali, só que isso custa por orçamento. Alguns subsídios, né? Folha salarial, a CID, o próprio IPI, o Simples e o MEI representam 22% dos nossos custos com subsídios. Nós vamos ter que pensar aqui o tamanho do BNDES, né? O BNDES é um grande banco de investimento, ele é maior do que o Banco Mundial, né? O tamanho do BNDES em volume de recursos é maior do que o próprio Banco Mundial, mas em grande medida ele transfere recursos do contribuinte para grandes e médias empresas aqui, como vocês conseguem ver nesse gráfico. As privatizações são sim uma alternativa viável, né? Nós estimamos que o Brasil pode arrecadar, já no exercício de 2018, algo próximo de 100 bilhões com privatizações. Aqui nós temos algumas empresas coligadas do BNDES Par, que é o braço de participações do BNDES, a Eletrobras, que foi anunciada recentemente a venda de alguns ativos da Eletrobras. E eu quero dizer para vocês o seguinte: se o sistema elétrico brasileiro ele não for vendido, nós corremos o risco de entrarmos em outro apagão, né? A próxima vez que eu vier dar palestra aqui, eu vou ter que vir de megafone, né? E nós vamos ter que acender luz de lamparina aqui se o nosso setor elétrico não for vendido. A situação é bastante dramática, gente. Nós caímos, a nossa atividade econômica caiu quase 8% em 3 anos. Imaginem se nós tivéssemos crescido uma taxa média de 2% ao ano nesses últimos 2 anos. Não haveria energia. E por fim, gente, e aqui é o nosso último slide, a questão do acesso ao serviço público no Brasil, que nós teremos que discutir. Há ainda uma enorme agenda que eu não plotei aqui, tomaria a tarde toda de vocês falando de outras agendas fiscais que poderiam ser adotadas, mas a universalidade do serviço público foi uma garantia constitucional. E, de certa forma, isso universalizou o acesso ao ensino básico, isso tirou o SUS do papel, isso tudo é muito importante. Mas será que o serviço público universal, ele precisa ser gratuito para todo mundo? Essa é uma provocação, talvez é o ponto mais polêmico dessa apresentação. Por quê? Eu estou usando aqui o exemplo da educação no Brasil. O problema da educação no Brasil, nem de longe, é um problema de financiamento. Não falta dinheiro para a educação no Brasil, isso é bobagem, né? O Brasil é hoje um dos países que mais gastam no mundo com educação. Nós chegamos a gastar 6% do PIB com educação. O Japão, que é um país que está na fronteira do desenvolvimento científico, gasta 3,5% do PIB com educação. E nós não conseguimos ter nenhuma
universidade brasileira entre as 250 melhores universidades do mundo, mesmo gastando mais ou da mesma forma que os demais países. Existe um problema gerencial grave no acesso aos serviços públicos. E eu quero dizer aqui, a hora que eu terminar essa palestra, a minha irmã vai me bater, que já está me olhando com cara feia aqui, mas eu quero dizer aqui o seguinte: o serviço público ele pode ser universal, ele deve ser universal, mas ele não precisa ser gratuito a todos, né? E para usar o exemplo das nossas universidades, as nossas universidades elas são sim de boa qualidade, mas elas não são gratuitas. Quem não usa também paga. Então é importante você saber disso, porque muitos de nós, eu venho da universidade pública, muitos de nós recebemos um subsídio da sociedade para a nossa formação, um custo coletivo para um subsídio, para um benefício individual, né? E ocorre que muitos dos que pagam para a manutenção, por exemplo, das nossas universidades públicas, jamais terão a chance de sentar num banco de uma universidade pública para poder, no futuro, ter um nível maior de salário, de renda, se especializar, etc. Então são provocações intelectuais. Eu acho que as nossas universidades podem continuar sendo públicas, mas não precisam ser gratuitas para todos. Elas podem ser gratuitas só para aqueles que não têm condições de pagar. E aí, gente, sobrar dinheiro para gastar no ensino básico e no ensino médio, porque qualquer pessoa que estuda desenvolvimento e desigualdade com o mínimo de seriedade, sabe que os indicadores de ensino básico e de ensino médio são fundamentais para você garantir igualdade de oportunidade para todos, né? Na partida e não na chegada. Não adianta você utilizar mecanismos paliativos no futuro. É complicado você tentar corrigir 12 anos de formação, 11 anos de formação ruim, vindos do ensino básico e do ensino médio, na universidade. E foi esse o modelo que nós adotamos. E é por isso que nós gastamos tão mais. Nós gastamos próximo aos países de primeiro mundo e temos resultados tão inferiores. Enfim, isso aqui é um resumo do que foi dito. Gostaria muito de agradecer a paciência de vocês, de me escutar até agora. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. Não sei se a gente tem... Benito, obrigado pela brilhante exposição aí. Como você disse, acho que dá para passar uma tarde inteira aqui para a gente